Oi, pessoal. Essa aula é sobre o processo de independência. Essa é a parte um, onde vamos falar sobre os antecedentes do processo de emancipação. Bom, então, hoje iremos falar sobre o processo de independência e, para isso, começaremos justamente tentando trazer alguns elementos que são importantes em relação aos antecedentes desse processo da emancipação do Brasil. Aqui estamos falando de um processo que é muito complexo e muitas vezes foi explicado pela historiografia de maneira um pouco superficial. Algumas pessoas insistiam em dizer que a independência do Brasil era apenas o processo de fachada e que nada mudou. Claro que em algumas coisas, algumas teses têm razão que alguns processos permaneceram, mas outros precisam ser observados porque houveram sim mudanças, e é isso que a gente vai entender aqui. Mas, para a gente poder entender, precisamos regredir um pouco e entender alguns outros processos históricos que antecedem a independência brasileira. E um dos elementos mais importantes que a gente precisa para poder compreender como esse processo foi sendo construído é entender que houve uma série de circulação de ideias liberais aqui no Brasil, e um dos processos históricos responsáveis pela circulação dessas ideias liberais aqui no Brasil foi justamente a Revolução do Porto. A gente sabe que essa revolução ela começa a partir do momento em que o exército francês deixa Portugal. Portugal, então, para de estar ocupado pelos franceses, desde a época lá de Napoleão, e passa, então, portanto, a se reorganizar. E a gente sabe que, inclusive, nesse processo, Dom João VI passa a ser exigido pelos portugueses, que eles queriam que ele voltasse para que, a partir desse processo revolucionário, houvesse uma nova Constituição, uma Constituição de caráter mais liberal, e que essa Constituição fosse chancelada pela presença do rei Dom João VI, naquele momento que estava no Brasil. Então, nesse caso, é fundamental que a gente entenda que, nesse momento, que vai acontecer, são as chamadas cortes, um processo de organização das elites políticas naquele país, para poder organizar uma nova Constituição que pudesse dar conta, então, desse desafio, que era, de acordo com eles, construir um Portugal um pouco mais liberal. Bom, então as cortes vão ter uma grande influência no Brasil, porque como a discussão estava sendo feita em Portugal, essa discussão acaba chegando no Brasil, e com isso um movimento constitucionalista vai propiciar também a circulação de muitas ideias no Brasil. Vai ser constituída uma espécie de esfera pública de debates sobre modelos constitucionais no Brasil naquele momento. Então o Brasil, ao longo ali no início da sua primeira década ali do século XIX, vai ser permeado por um debate sobre ideias liberais que vão estar relacionadas aos elementos constitucionais, que são ideias que vão circular e vão começar a alimentar essa elite política brasileira. Com elementos, essa elite começa a perceber que é possível construir uma Constituição que regulamente o poder do soberano. Essa elite passa a perceber que é possível construir uma Constituição que regulamente a atividade econômica e que ajude essa elite política, por exemplo, a lucrar um pouco mais. E então, naturalmente, a circulação das ideias liberais faz com que, neste processo histórico, haja um interesse um pouco maior sobre a possibilidade do Brasil se emancipar. Isso é algo que o próprio Dom João VI vai perceber. E então, quais são os dilemas que são colocados pelo rei Dom João VI? Bom, ele estava aqui depois de trazer a sua corte para cá, né, naquele processo de elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal. E então a gente sabe que se instalou uma série de instituições aqui. Então Dom João VI, inclusive, até tinha um dos interesses dele era permanecer no Brasil, porque ele passou a gostar do Brasil, e justamente por esse gosto que ele tomou aqui pelo Brasil, acostumou com o local, e o Brasil vinha se constituindo como um local muito importante para Dom João VI. E ele ensaiou, inclusive, a possibilidade de permanecer aqui administrando todo o império. O problema é que a pressão por parte das elites portuguesas, que estavam constituindo as cortes e, portanto, tentando colocar uma nova Constituição um pouco mais liberal para Portugal, então isso vai ser muito grande, essa pressão vai ser contínua, e com isso Dom João VI está num dilema. Qual o dilema colocado por ele? Se por um lado ele insiste em permanecer no Brasil,
ele corre o risco de colocar, de jogar por terra todo o processo político que está acontecendo em Portugal. Inclusive, colocar em risco a própria monarquia. Então, vamos pensar aqui. Se você tem uma elite política querendo construir uma nova constituição para Portugal naquele momento e exigindo a presença do rei para chancelar, se o rei ter nesse processo de decisão se vai, se não vai, o risco da própria monarquia ser colocada abaixo é muito grande. Então, nesse momento, Dom João VI, ele acaba enfrentando esse dilema. Vou ou não vou? As elites brasileiras começam a se movimentar, por causa das ideias liberais e as ideias constitucionais que estão aqui nitidamente circulando, efervescente aqui pelo Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras. Então, Dom João VI, ele está num jogo que podemos dizer como quase impossível de tomar uma decisão, seja ela segura ou não. Então, por um lado, deixar o Brasil pode significar colocar em risco a própria existência dessa colônia, já que as elites brasileiras começam a entender que há uma possibilidade política de construir uma outra alternativa, incluindo a possibilidade da emancipação. Por outro lado, as elites portuguesas começam a se movimentar pela volta de Dom João VI, que inclusive de forma velada, mas de forma velada, porém significativamente falando, ameaçando a própria existência da monarquia portuguesa. Então, Dom João VI corre um risco muito grande de perder de um lado ou do outro, né? Ou dos dois lados. Então, com a exigência, portanto, da elite brasileira, das elites brasileiras, eles se movimentam, como a gente sabe, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal propiciou uma série de benefícios para essas elites. Aqui, antes mesmo da elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, um dos primeiros movimentos de Dom João VI foi decretar a abertura dos portos às nações amigas. Essa abertura dos portos às nações amigas significou, para a elite brasileira, naquele momento, um avanço econômico significativo, porque basta a gente imaginar o seguinte: antes essa elite brasileira estava com o comércio todo restrito a Portugal. Então, uma série de novos atos, de novos costumes e hábitos se consolidaram depois dessa abertura dos portos. É interessante a gente pensar nisso, porque com o risco da volta de Dom João VI, imagina-se que, através das elites, o processo de recolonização, eles tinham esse medo. Então, era o pior dos elementos que estavam aqui em pauta por conta das elites. Ou seja, o fechamento dos portos, se isso de repente acontecesse, a volta do Brasil a uma condição consagrada de colônia de Portugal, as atividades recrudescendo, tudo isso eram coisas que faziam com que as elites brasileiras, naquele momento, temessem muito. Então é um jogo de puxa, digamos assim, de um lado a elite portuguesa puxando Dom João VI para retornar, de outro lado a elite brasileira que estava segurando Dom João VI. A elite política portuguesa interessada na consolidação do seu novo modelo constitucional, por outro, a elite brasileira totalmente interessada na manutenção do seu novo modelo político-econômico. Então, Dom João VI precisa tomar uma decisão, porque as elites brasileiras estão se movimentando. Ele precisa garantir a manutenção da monarquia em Portugal e, ao mesmo tempo, ele precisa garantir a manutenção dessa colônia. Qual é a solução encontrada? Então, Dom João VI, mais uma vez, meio a um dilema na sua vida, a necessidade de tomar essa decisão tão complexa, mas ele precisava tomar uma decisão e que fosse muito bem pensada. Então, ele decide deixar o seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil, na categoria aqui como um príncipe regente. Essa é uma sinalização, então, que de alguma forma acalmaria a elite política, porque sinalizaria que o Brasil não teria interesse mais, que Portugal não tinha interesse em recolonizar o Brasil, e ao mesmo tempo conseguiria acalmar as elites portuguesas, porque Dom João VI estaria retornando novamente para Portugal para garantir, então, esse processo de transição de maneira segura ou aparentemente segura para os dois lados. Tá? Então, é importante sempre observar esses processos. Tá? Até a próxima aula, na parte 2. Até já!